Olá, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda live, né? Essa série de lives que pretende apresentar campos de atuação dos profissionais bibliotecários. Então, na segunda nós tivemos a Dani, foi um momento muito, mas muito bacana mesmo, né? Quem esteve presente pôde tirar suas dúvidas, né? Parabenizá-la pelo trabalho, foi um momento bem legal. Hoje a gente vai receber uma outra bibliotecária que eu vou já apresentar para vocês. E para quem é novo por aqui e não me conhece, né? Meu nome é Keitiane Nunes. Eu sou bibliotecária, né? Aqui em Manaus, no Amazonas. E aí, juntamente com outro amigo bibliotecário, sou idealizadora da CUAL. Atualmente eu sou servidora pública, né, do Estado, mas em paralelo eu trabalho essa minha paixão pela Bíblia, que é a mediação de leitura, a contação de história. Algumas pessoas entrando, que bom, Rosamira, Rony, sejam muito bem-vindos. E agora eu vou apresentar um pouco, não seja suficiente, o currículo dela é topíssimo, né, e bem extenso. Então a Adriana Souza, ela é mestre em Ciência da Informação pela ECA, né, USP, lá na Universidade de São Paulo. Ela tem especialização em Gerenciamento de Sistemas e Serviços de Informação pela FESP e é bacharel em Bíblia. E hoje a Adriana ela é docente na área de biblioteconomia, tanto na graduação quanto na pós, e faz um trabalho lindo, né? Isso eu posso garantir para vocês. Conheci já algumas alunas, né, da Adriana. E aí, além dessa experiência da Adriana como professora, eu trouxe ela justamente porque quando eu tive com os alunos de Bíblia da UFAM nesse ano, a dúvida deles era, cara, a gente vai sair daqui, a gente vai ter emprego, né? Como é que eu vou ganhar dinheiro se eu não passar no concurso, se eu não tiver uma biblioteca particular para trabalhar? Então a Adriana, ela trabalha muito bem a questão mais autônoma da nossa área, né? E eu disse que eu gostaria muito, muito mesmo, que ela explicasse quais são os serviços que ela oferece. Final do ano ela falta ficar louca naquela São Paulo, né? De tanto trabalho que ela acaba tendo para fazer. E aí, nossa, muita gente entrando, com certeza, né, de São Paulo, alguns são alunos da Adriana. Sejam todos bem-vindos. E eu vou pedir uma ajuda aqui, porque ela ainda não entrou. A Adriana é nova aí com as tecnologias. Eu vou ver rapidinho o que está acontecendo, né? Que ela ainda não entrou aqui na live para que eu possa chamá-la. A Andréia, né? Teve com a gente aqui na segunda. A Dani, que foi a nossa entrevistada da segunda, também aqui. Estou muito feliz com a presença de vocês. E aí vocês já vão pensando, né? Pelo currículo que eu falei, o que vocês viram no Instagram, Agora já sim. agora sim. Só falta a gente te ver. Eu ainda não consegui ver a Adriana. Vocês estão ouvindo bem, gente? Porque algumas pessoas vieram dar o feedback que da segunda, né? Uma parte do vídeo ficou baixa. Tá tudo Não estou certinho aí. A Adriana, não sei, o celular tá virado para você? A câmera, que eu não tô conseguindo, tá virado para mim. tá? Vocês estão vendo a Adriana? Aí, tá? Conseguindo ver a Adriana? Não? Amiga, tem alguma coisa na frente da sua tela? A gente não tá conseguindo te ver. Peraí. Agora tá mostrando, acho que a tua cozinha. Agora sim. Agora Então, sim. então pronto. Então, para todos que estão aqui presentes, né? Essa é a Adriana, a nossa convidada de hoje. Na segunda, a gente teve muita interação com a Dani, né? As pessoas mandando perguntas. Eu acredito que hoje vai ser também no mesmo modelo. O Rony não está ouvindo bem. Melhorou? Melhorou, Rony, aí? Melhorou? Vocês estão conseguindo nos ouvir? Tararara. O som Não tá está bom? conseguindo. Agora eu estou ouvindo. Olha, tem aluno seu, Adriana, fã-clube, né? Chegando. Uhul! Então, né, já conseguimos, então, o Rony, quem não estava ouvindo, está ouvindo, a Adriana já está aparecendo para a gente, também estamos ouvindo, então a gente vai começar, né? Então, Adriana, primeiramente, meus agradecimentos, né? Estou muito, muito, muito feliz
em tê-la aqui, né? Eu estava até contando que eu te convidei com tanta empolgação e você recebeu o convite, né? Deu aceite com mais empolgação ainda. Então, assim, eu e a Adriana, sei lá, a gente se conheceu e parece que a gente já era irmã, amigas, né, de tempos antigos. Então, é uma grande alegria tê-la aqui com a gente hoje para contar um pouco da sua linda trajetória na Bíblia, tá bom? Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Kate é uma amiga do coração e amiga tanto de alma quanto amiga de profissão. Então, a gente está muito bem, né? Quero agradecer Sim. a todos e a todas que pararam aí um tempinho para vir até aqui, né? Online, Uhum. para escutar um pouquinho a mensagem do dia aí para vocês. E a gente vai se falando, né? Claro, depois eu vou deixar meu contato para quem quiser. Quero agradecer aos alunos Fespianos, o pessoal da Fabice, né? Que estão aí. Parece que tem um fã-clube aqui já chegando. Meus ex-alunos amados também, e o pessoal que eu ainda não tive o prazer de conhecer, mas que esse é o primeiro, né, de muitos outros encontros. Então, vou falar brevemente, assim, vou permear alguns pontos, e eu acho que é importante deixar mais para vocês me perguntarem também, porque acredito que também haja muita dúvida, né, em relação aos pontos que eu vou comentar. Então, a biblioteconomia nasceu na minha vida de forma bem, como que eu posso dizer, no ensino médio, né? O que de muita gente é uma coisa mais rara de acontecer, comigo aconteceu no ensino médio. No momento que eu estava buscando que faculdade escolher e que área, né, eu iniciar a minha carreira. E aí, nas pesquisas, enciclopédias, né, da minha casa e também com conhecidos, descobri a biblioteconomia. E aí eu descobri a FESP meio que assim instantaneamente junto com o curso. Então foi uma dupla surpresa e muito bem-vinda, né? Tanto a escolha da profissão quanto a faculdade de biblioteconomia em ciência da informação, que fica aqui em São Paulo, né, na Fundação Escola de Sociologia e Política. E aí eu iniciei minha trajetória na década de 90, né? Eu entrei em 96 na faculdade. E aí foi nossa, uma grata surpresa, porque tudo aquilo que eu já esperava, eu tive certeza de que eu estava na profissão correta. E aí, obviamente, dentro de todo esse início, eu fui me planejando, né? Porque eu já era docente, eu fiz magistério como primeira formação, eu dava aula. Então, o magistério sempre foi uma das minhas veias aí profissionais. E aí, conjugar a faculdade, para mim, foi um momento muito importante, onde eu comecei a entender melhor como que era essa área. Eu já imaginava o tanto de estratégica que era essa profissão, mas agora, analisando o tempo que passou, eu tenho plena consciência de que ela é muito mais do que ela era antes para mim em termos de estratégia. Por quê? Porque quando eu fiz a minha formação, eu entrei na faculdade e o foco era muito a catalogação. Então, eu fui uma das pessoas a se formarem que tinha como a base a catalogação, que é, claro, né, dentro da biblioteconomia, o que a gente chama do núcleo duro, né, das disciplinas de tratamento da informação. Então, foi para mim muito interessante, porque eu gostei e eu adorei também o serviço de referência. Então, eram paixões, assim, logo de cara. E comecei meu estágio muito cedo. Eu comecei numa biblioteca universitária logo no primeiro ano. E aí eu fui galgando, né? Da universitária eu passei para escolar, da escolar eu passei para uma especializada. E depois eu consegui né, ficar um tempo maior dentro dessa especializada, que era um órgão do governo britânico para educação e cultura, com representatividade em mais de 119 países. E lá eu fiz uma carreira maior, né, que era uma carreira voltada realmente para uma área mais especializada, o que me deu muito conhecimento. Então, eu trabalhei no centro de informação, eu trabalhei numa biblioteca, e trabalhei com equipes de projetos em várias áreas, né, do conhecimento e que vinha, né, claro, dentro dos preceitos do Reino Unido para o Brasil. Então eu tive eu tive muita sorte, também estive no momento certo, na hora certa. E esse local em que eu
carreira, eu, na verdade, comecei como estagiária, evoluí para trainee, virei analista, e aí fiquei um tempo como gestora e depois eu saí. Então, foi uma trajetória bem bacana. E nesse processo, assim que eu estava para terminar a faculdade, eu fui convidada a fazer parte da docência, como auxiliar de docente. Na época era a Evanda, a professora Evanda VR Paulino, que foi a minha, né, uma das minhas grandes mestras nesse sentido. A professora Concília na catalogação, que tudo que eu sei hoje eu devo a ela. Ela é uma professora incrível que me ensinou tudo e que eu tenho muita gratidão, e tudo que eu sei mesmo hoje da catalogação eu devo a ela. Então foram duas pessoas que para mim foram pilares do saber, né? E nesse sentido a gente começou um trabalho na faculdade, e aí depois de uns 3 anos, 4 anos, eu adentrei a questão mesmo do magistério superior. E aí eu fui fazer especialização na FESP, assim que eu me formei, fiquei por um tempo, atuando também dentro dessa biblioteca especializada, e aí resolvi fazer carreira acadêmica. Aí o que eu fiz? Fechei a porta das empresas, das instituições particulares, e aí resolvi realmente enveredar na academia, né? E na academia também busquei fazer alguma coisa que fosse diferente e que eu já tivesse tido algum interesse. Então, como na empresa eu estava trabalhando com coaching e mentoria, aí eu achei que, poxa, por que não fazer isso no mestrado? Aí me inscrevi na USP, ainda é uma área incipiente da biblioteconomia, poucas pessoas estudam coaching na nossa área, e é uma área de desenvolvimento humano, né? Uma área de desenvolvimento humano e que auxilia as pessoas a identificarem suas potências, né? O seu desenvolvimento profissional, de carreira, pessoal, acadêmico. E aí eu fui fazer o mestrado lá. Cheguei com essa ideia e comecei o processo de mestrado. Fui aceita, né? Eu queria ser aluna ouvinte, mas não deu certo. Eu já entrei como aluna regular. E foi que pena, né? Eu queria experimentar, não deu certo. A gente já entrando, né? Aí o que foi muito bacana? Que eu fiz disciplinas tanto na ECA, né? Na Escola de Comunicações e Arte, e fiz também na FEA, na Faculdade de Administração, né? Economia e Administração da USP, onde eu tive uma disciplina que falava de coaching, mentoria, aconselhamento. Então foi muito bom, assim. Me deu um outro, né? Uma outra área dentro da biblioteconomia na qual a gente pode ingressar. Então, hoje, o que eu penso, né? Fazendo uma retrospectiva da minha história. Eu penso que tudo que me aconteceu foi muito importante para que hoje eu pudesse estar em sala de aula, né? Tudo que eu angariei ao longo da minha jornada acadêmica e das minhas relações mesmo, com os meus alunos, que eu aprendo muito mais, eu sinto que eu aprendo demais. Tudo que eu consigo hoje extrair de informação, aprendizado, conhecimento, eu devo à sala de aula, eu devo aos meus alunos, porque eles chegam com as dúvidas, né? E a gente vai aprendendo. E é muito importante isso. Eu lembro também no meu mestrado que meu orientador falava, né? Eu aprendo com a sua pesquisa, porque eu não entendo nada do que é isso, né? E realmente a gente não tinha nada aqui no Brasil, né? A minha pesquisa foi toda internacional, eu tive que buscar materiais fora, eu tive que procurar um caso de sucesso de fora. Então, eu vejo que a nossa área ela é estratégica pelo sentido de que você, buscando informação, investigação, colaboração, compartilhamento, disseminação, você abre as portas para um universo que ele se engrandece a cada encontro, sabe? Com essas coisas. Então, quando eu iniciei, eu falei, nossa, mas será que eu vou conseguir estudar isso? Será que eu vou dar conta da graduação? O pessoal já vem com uma bagagem, com trajetória? Não. Toda essa troca, todo esse compartilhar, ele é o que faz a gente continuar na lida mesmo, né? Então, a sala de aula me ajudou demais. E aí, evoluindo, né, nessa questão da academia, eu saí de empresa, então fui trabalhar como docente do ensino superior. Aí, o que eu pude ver? Que realmente a gente precisa ter a prática, que é o trabalho dentro do mercado mesmo de trabalho, e a gente também precisa ter a sala de aula, as teorias, né, tudo aquilo que a gente sabe que a gente precisa se debruçar como pesquisador, né?
E o professor tem essa atribuição, ele tem que estudar bastante. Então, eu percebi que eu escolhi as áreas certas, eu escolhi áreas que envolvem educação, eu escolhi áreas que envolvem cultura, eu escolhi áreas que envolvem o ser humano. Acho que, se eu tiver que dar uma dica, assim, escolha a área que você sinta que você pode doar-se mais, né? E pode fazer aquilo de uma forma que seja tão bacana que o que você é de remuneração, ele é só um pedaço de tudo aquilo que você tem de satisfação. Eu sempre procurei empregos e trabalhos em que eu consegui extrair o melhor daquilo. Eu pensava na remuneração, até pensava, mas para mim o que estava em jogo era o meu aprendizado. Então, às vezes no estágio, hoje eu sou coordenadora de estágio na FESP, eu percebo que os alunos ficam muito inseguros com a questão da trajetória acadêmica até chegar no mercado. E eu sempre digo, experiencie possibilidades diversas de estágio, né? Eu consegui fazer estágio em 3 locais durante a minha formação. Isso foi de importância sobremaneira para a minha carreira. Isso me ajudou demais, né? E acho que esse aprendizado, essa experiência que vai ajudar vocês a entenderem que caminho que vocês têm que trilhar. E saber das competências. Gente, olha, na pós-graduação lá da FESP, eu dou aula lá também. A gente tem uma disciplina chamada Gestão Estratégica da Informação. Disciplina não, o curso. Gestão Estratégica da Informação, que acabou de ser reformulado. O Zé Mário, que é o professor da FESP, eu e o Charley, que é o nosso coordenador atual, a gente sentou para pensar numa reformulação da pós. Então, hoje a gente trouxe uma pós muito mais contemporânea, uma pós que tem sinergia com tudo que está sendo falado fora do Brasil. E aí a gente repaginou. Essa pós-graduação, o que ela traz para a gente? Ela traz todas as informações que a gente lá no mercado de trabalho precisa saber como fazer. E às vezes a gente pensa assim, mas como que eu começo? Primeiro, identificando as suas competências. Eu dei uma disciplina na pós, em outro curso, que era competências gerenciais. O bibliotecário, ele vai trabalhar com catalogação? Vai. Eu trabalho com catalogação até hoje. O bibliotecário, ele vai trabalhar com serviço de referência, que é o atendimento. Ele vai trabalhar com atendimento, e se ele não for a pessoa que vai trabalhar com a catalogação, com o atendimento, com a gestão, ele vai ter algum tipo de atividade que ele vai precisar conhecer minimamente essas áreas. Então, são áreas da biblioteconomia que são necessárias: a catalogação, o serviço de referência, a gestão, o marketing, a tecnologia. Então, vejam, o que eu percebo da década de 90 para hoje? A gente deu um salto qualitativo. Um salto qualitativo. Porque as tecnologias, né, as TICs, trouxeram o que para nós? Trouxeram um vigor, é ferramental, né? Não é que é o fim, é o meio. Nós, bibliotecários, a gente utiliza como ferramenta de trabalho. Então, o que eu vejo que a gente teve de ganho? Toda essa possibilidade até da gente estar aqui hoje. Então, olha o ganho que as bibliotecas têm, olha o ganho que as pessoas têm, as comunidades. Então, assim, a gente perdeu a questão geográfica, não preciso estar presencialmente, né? Eu posso estar virtualmente. Então, nesse sentido, a pós-graduação também ajudou, porque trouxe toda essa compreensão. E hoje eu dou coaching e mentoria na pós, com essa nova disciplina que eu estou trazendo aí. E eu também faço, né, que até a Kate pediu para falar um pouquinho do que, além da biblioteconomia, que eu faço, né? Então, além disso, eu sou consultora também. E trabalho em EAD. Trabalho na Content Mind como professora EAD, lá com a Sueli Clemente, querida. Beijo, amo você. A Sueli é uma parceira de longa data. A Sueli foi uma pessoa assim, incrível também para mim. Me ajudou demais. E a Sueli, a gente troca essas figurinhas, né? Ela é uma pessoa muito tecnológica e eu sou mais analógica, mas o EAD, né, o Moodle, como a gente usa lá na FESP, como a gente usa também no EAD, pela Content, é uma forma também do bibliotecário estar se atualizando. Então, é uma empresa que volta-se para a educação continuada dos bibliotecários e das bibliotecárias. E eu tenho cursos lá também, onde eu atuo como professora em EAD. Então, a gente faz tutoria, a gente faz
lives também, a gente ajuda os alunos, tudo virtualmente, né? Que hoje também está sendo esse caminho da biblioteconomia, né? Não tem mais volta, gente. A gente tem que saber que a tecnologia está aí para nos ajudar como ferramenta. E aí, também dentro dessa trajetória, né? Eu fiz bastante coisa em relação a projetos. Trabalho muito com a minha parceira Valéria Vals. Amo. Beijinho, Valéria Vals, querida, se está nos ouvindo. A Valéria é parceira lá na FESP e a gente também, além, né, dentro do universo acadêmico, a gente também tem parcerias em projetos, em várias empresas, tanto públicas quanto privadas. Então, eu tenho uma empresa, isso também é importante dizer, o bibliotecário tem que ser empreendedor, né? O bibliotecário tem que buscar formas de atuação que não sejam só dentro do plano B, plano A que ele tem que ter o plano B, e às vezes ele tem que ter o plano C. Em muitos casos ele tem o plano C. Então, hoje, o que tem acontecido comigo? Eu tenho atuado em diversas frentes. Gente, eu sou uma pessoa que eu tenho que acordar todo dia e eu faço isso, e agradecer. Sabe aquela profissão que você fala assim, essa profissão mudou a minha vida? A biblioteconomia, ela mudou a minha vida. E eu sabia desde quando eu me inscrevi que isso ia ser para mim o começo de uma trajetória maravilhosa. Então, eu sou apaixonada, meus alunos sabem o quanto eu amo a minha profissão, o quanto eu levanto a bandeira da profissão, o quanto eu levanto a bandeira do que a gente tem que fazer quanto sociedade, quanto cidadãos. A gente tem responsabilidade social. O bibliotecário não pode estar à margem. O bibliotecário tem que entender todas as mudanças da sociedade. E essas mudanças, elas vêm vertiginosamente. Quando você percebe, você tem que se adaptar a cenários que você não imaginava. Veja bibliotecas públicas, veja as bibliotecas comunitárias. A gente precisa se reinventar o tempo inteiro. E nesse quesito de reinvenção, aí o que acontece? A FEBAB, né, que é uma instituição, uma federação importantíssima na nossa área, né, a Federação Brasileira na nossa área, né, que conjuga bibliotecários, associações, instituições, e que tem um evento importantíssimo que vocês conhecem, que é o Congresso Brasileiro, né, de Biblioteconomia e Documentação. A FEBAB tem a Revista Brasileira de Documentação, né, então, assim, são canais que a gente precisa estar muito envolvido. Imagina, vocês devem fazer coisas nas bibliotecas de vocês que, para nós, é importante saber. Quanto federação, quanto FESP, né? A gente tem que saber onde o bibliotecário anda, o que ele faz. Às vezes vocês fazem coisas tão legais, tão brilhantes, mas vocês ficam lá no seu dia a dia que esquece de propagar, de disseminar. Então, o congresso é para isso. As revistas da biblioteconomia são para terem essa divulgação, né, para que vocês cheguem até elas. Então, é importantíssimo. E lá na federação eu conheci uma coisa incrível chamada Design Thinking. Essa metodologia, que uns chamam de metodologia, outros chamam de abordagem, é uma forma incrível, incrível de resolução de problemas, de ensino-aprendizagem, de desafios enfrentados diariamente dentro das bibliotecas. Então, é um material incrível que a FEBAB teve ela teve a permissão para fazer a tradução para o Brasil. Quem detém os direitos autorais é a Fundação Bill e Melinda Gates, junto com a Ideal, que é uma empresa de inovação e design dos Estados Unidos. E aí a gente conseguiu a permissão para tradução. Aí a Adriana Ferrari, a nossa presidente lá na FEBAB, me convidou para fazer parte da tradução. Eu não hesitei. É um movimento associativo, né? É um movimento associativo que poucos entendem. É aquela coisa que você tem que trabalhar sem as pessoas perceberem e verem, mas você está lá trabalhando porque você acredita na causa. Então, é como o conselho, é como as associações, como todos esses locais em que o voluntariado é presente. E aí eu fiz parte disso. Hoje eu sou membro da diretoria. A gente atua em frentes lá muito importantes de capacitação, em frentes importantes em relação às traduções para o Brasil da IFLA, dos materiais que a IFLA tem. A Agenda 2030, que são as ODS, né, da Unesco, que vocês devem conhecer, que são os objetivos, né, sustentáveis, que têm que ser atingidos até 2020.
A gente faz 2020 não, Agenda 2030 até 2030. A gente faz parte disso também. Também teve uma tradução para as bibliotecas aqui no Brasil, a IFLA fez o documento oficial e a FEBAB traduziu. Então, a gente tem muito trabalho, né, gente? Eu digo assim, não falta trabalho. Falta da gente realmente querer fazer acontecer, né? Então, assim, dentro de tudo isso, hoje, atualmente, lá na FESP, a gente está com as aulas da graduação e da pós, e tem um projeto também que a Kate falou para eu falar, que é o programa de mentoria voluntária. Esse programa é muito bacana, a gente conseguiu introduzir na FESP em 2016, e a nossa primeira edição aconteceu em 2017, no segundo semestre, e está até hoje. É um programa que visa ajudar o aluno, né, no sentido da sua formação dentro da escola, mas não é nada em relação à sala de aula. Nós fazemos sessões de conversas com esses alunos, é um processo de mentor e mentorado, ou seja, o aluno tem um interesse, sei lá, por TCC, eu quero saber o que eu vou estudar no TCC. Ele tem o interesse de PIBIC, né, que é a iniciação científica. Ele tem interesse sobre como entrar no mercado de trabalho, como que ele vai atuar numa startup, por exemplo. E aí ele busca, a partir da mentoria voluntária, a mentoria propriamente dita, que é o quê? Ajuda, né, o aconselhamento, o apoio, o suporte, para que a gente o auxilie, dentro das experiências comprovadas por esses docentes, a trilhar o seu caminho, seja se ele quer fazer carreira acadêmica na biblioteconomia, seja se ele quer fazer carreira dentro de uma grande empresa, uma multinacional, seja se ele quer fazer carreira dentro de uma biblioteca especializada. Então, ele vai precisar de um apoio, de alguém que já passou pelo processo, que já trilhou o caminho. Então, é bem legal, porque é totalmente voluntário. Os professores se doam mesmo. Os professores são voluntários, eles dedicam seu tempo em prol desses alunos, e a gente tem feito isso e tem surtido muito, muito efeito, né? Tivemos alunos como a Dani, que vocês ouviram, a Dani Correia, ela entrou para o mestrado da USP, ela também participou do programa de mentoria voluntária lá na FESP, ela teve uma mentora para chamar de sua, e ela sabe o quanto isso é legal. Eu também tive, mas também na marra, né? Não é uma... Foi na marra, ser professora. Porque, assim, é uma ajuda extra, né? E também não é só isso. De repente, o aluno está com dificuldade na descrição bibliográfica. Eu não sei descrever o item. Pode participar da mentoria para esse fim também. A mentoria é sempre assim, uma ajuda técnica ou psicossocial. Então, atrai todos os públicos aí, né? Então, assim, em suma, em linhas gerais, era isso que eu tinha que falar, né? Acho que meia hora eu consegui. Olha! Que bom! Eu também, né? De tanto que essa mulher trabalha. Eu acho que o dia dela tem 44 horas aí, 48, porque é muita coisa que essa Adriana faz, né? E eu estou encantada, assim, com o trabalho. Só para situar aqui um pouco, Adriana, a gente tem pessoas aqui do norte ao sul do país, né? Tem a Sheila, que é uma bibliotecária do Pará, mas que hoje está no Acre. A gente tem a Paola. Eu estive no Pará. A Paola, que é de Floripa, que vai estar aqui com a gente amanhã. O Matheus, que era também aluno da UFAM, hoje está em Floripa fazendo mestrado. A Nayara, que está aqui mandando coraçõezinhos e tudo, ela é administradora, né? Mas quando ela trabalha com coach também, quando eu falei desse seu projeto da mentoria, né, ela ficou encantada, porque ela vai estrear na graduação agora, mas lá na administração. Então, ela veio assistir a live só para te ouvir falando, né, desse projeto de mentoria. E, nossa, tem muitos comentários. Teus alunos aqui do fã-clube, muita gente bacana mandando aqui seus recados. A Andréia, né, que eu acredito que também foi tua aluna. O Tiago, que é, nossa, um grande amigo bibliotecário que fundou a Qual, né, comigo lá em 2013, e ele é apaixonado pela docência, e eu vejo, né, o quanto ele quer realizar um trabalho diferenciado enquanto professor, né, de fato, com foco no desenvolvimento dos alunos que passam por ele. Então, assim, muita gente maravilhosa aqui nessa live. E agora a Adriana já falou demais, eu estou falando para deixar ela respirar um pouco, e a gente está aberta às perguntas, né, Adriana?
vocês podem mandar aí suas dúvidas, curiosidades com relação a tudo que ela falou. Se é que vocês lembram, né, de tudo que essa mulher já falou aqui nessa noite. Eu tenho minhas perguntinhas aqui, porque mesmo sendo amiga da Adriana, sempre surgem, né, coisas. Adriana, como isso, como aquilo? Então, a gente está aberta aqui para as perguntas, mas, enquanto isso, então eu vou fazer a primeira, enquanto ninguém escreveu nenhuma aqui. Adriana, eu acho até que você já tocou um pouco, né, no assunto, e eu acredito, né, também atuo como professora, às vezes em alguns cursos, e eu vejo que a carreira, né, docente, ela é muito mesmo desse amor, dessa doação. A gente estava até conversando, eu e a Nayara, ela disse assim, o quê? Pagam isso por hora para o professor, né? Porque tem todo um trabalho antes, não é só aquela hora que você está lá cara a cara, né? Então, a minha pergunta o que mais te inspira na docência, né? Por que você se realiza tanto lá? Então, o que te move a continuar essa carreira de docente? Então, acho que, em primeiro lugar, né, a questão do trabalho com o outro, né? Eu acho que a gente não pode esquecer uma coisa, nós trabalhamos numa área das humanidades. E a nossa profissão e a nossa área de biblioteconomia, ela está dentro das ciências sociais aplicadas. Então, a gente precisa entender que é a questão do relacionamento com o outro, não é? E eu percebi, assim, que dentro dessa minha trajetória, eu sempre tive isso como a base do meu trabalho. Eu não saberia trabalhar sozinha, né? Eu acho que a máquina ajuda muito, mas ela por si só, ela é só uma ferramenta. Se ela não atinge o outro, ela não serve. Se eu não tivesse ligado o meu celular, de nada teria, né, de interesse estar aqui. Eu tenho que ligar, eu tenho que interagir, eu tenho que, né, fazer com que a coisa aconteça. Então, a gente tem uma profissão que é para trabalhar com o outro. Primeira coisa, tem que gostar de gente. E é por isso que eu fui para a docência. Só que eu descobri que a docência do ensino superior era o que me fazia a cabeça. Porque é onde você tem as trocas, né? Eu percebi, assim, que com o magistério no infantil, eu doava, né? Era uma doação o tempo inteiro, mas era uma coisa assim, era algo que eu tinha que me dedicar o tempo inteiro para aquelas crianças, porque elas dependiam de mim, né? Então, é uma troca diferente, né? Agora, a troca do magistério superior é uma troca que você para em um determinado momento da sua aula e fala assim, nossa, eu não sabia disso. Verdade. Eu sou do serviço de referência, eu amo a referência. Quantas vezes eu me deparei com alguém que sabia coisas que eu falava assim, nossa, eu preciso tomar um café com esse cliente, com esse usuário, porque ele vai me falar coisas que vai me ajudar com outro cliente, com outro usuário. Então, ele estava fazendo o doutorado dele e eu falava, vem aqui, vamos conversar sobre seu doutorado. Porque o doutorado que ele estava empolgado, e ele adora, todo mundo adora falar de sua pesquisa, ia servir para o atendimento para outras pessoas. Então, veja, o que me norteia estar onde eu estou é a relação que eu travo com as pessoas. Para mim, não faz sentido nenhum trabalhar isolado. Para mim, não faz sentido nenhum eu não poder disseminar informação. Foi meu juramento, certo? E eu honro isso com a maior da responsabilidade. E aí, o que a sala de aula me traz? Vigor. A sala de aula me traz vida. É lá que eu tenho as grandes transformações, as grandes experiências, as grandes trocas. E eu mais aprendo. Eles não sabem, mas eu mais aprendo do que eu ensino, né? Então, claro que eu sei que existe um conhecimento que eu tenho, mas eu diria para você que essa troca é muito mais incrível, muito mais prazerosa do que o conhecimento que eu tenho, entende? Porque a gente também tem que saber lidar com a questão do ego, né? E a área, às vezes, eu percebo que tem gente que não compartilha informação, não dissemina. Eu acho isso o fim do mundo. Como é que você está numa profissão em que você faz o juramento de que você vai propagar informação, que você nunca vai deixar de dar informação, de disseminar, e aí você não dá informação para o seu colega que te ligou pedindo uma ajuda?
E tem esse tipo de coisa também na profissão, né? Tem essa questão meio que de fragmentação da profissão em muitos casos. Eu busco agregar, eu quero fazer parte da solução, como diz minha amiga Maria Rosa, professora lá da FESP. Eu não quero fazer parte do problema, eu quero fazer parte da solução. Então é nisso, se o meu aluno chega lá, Adriana, eu não sei tal coisa, vamos buscar, vamos procurar, porque nem tudo eu vou saber, a gente não sabe tudo. Cada um tem uma experiência, né? Para minha terra. Ai, ai. Adriana, acho que você está convencendo quase todo mundo aqui a seguir a carreira de docência. Eu e o Tiago, então, que já tem o pé quase todo lá, então nem se fala. A gente tem algumas mensagens aqui, né? A Dani, linda, está dizendo que você é maravilhosa por dentro, por fora, né? Enquanto profissional e pessoal. E quando ela crescer, ela quer ser pelo menos parecida com você. O Tiago disse que está se identificando muito, né, com as suas falas. Está dizendo para mandar chuvas de coraçõezinhos para você. Aí muita gente concordando, né? De fato, essa tua fala foi encantadora. E a Marilane quer saber, né? Quem foi a tua inspiração para você ser assim? Você teve alguma inspiração? Então, eu acho que assim, a inspiração dentro do que eu penso são os meus professores, né? E também foram as pessoas que eu tive assim, contato e que me falaram com muita paixão da profissão. Eu tive um colega, que hoje é colega, na época era meu gestor, e ele era uma pessoa muito difícil. Ele era muito difícil na biblioteca, sabe? Era uma pessoa altamente controladora, ele era bem... né? Hoje, para ele, a diversidade é um problema, né? Eu tenho certeza. Não sei nem se onde eu nunca mais o vi, mas sei que essas questões da diversidade, né? Questões de gênero, questões de religião, para ele é um problema. Só que era uma pessoa que inspirava, sabe? Ele sempre me inspirou a questão do quê? Da responsabilidade perante a profissão que você escolheu. Então, tirando esse aspecto pessoal dele que eu não concordava, ele foi uma pessoa que me inspirou no sentido assim do comprometimento. Muito comprometido com o trabalho. Eu era estagiária ainda. E ele me falava coisas da profissão que eu ficava assim, nossa, né? Principalmente da catalogação. Ele foi uma pessoa que me incentivou muito. E aí, na graduação, com certeza, né? A professora Evanda, a professora Concília, a professora Mercedes. Nossa, foram pessoas assim incríveis, né? Que me ajudaram demais, que foram grandes mestras para mim. E que eu tenho todo um carinho e uma gratidão eterna. E depois também, quando formada e já né, como docente, conheci a Valéria Valls, uma pessoa também maravilhosa, que me ajudou muito. Foi uma mentora para mim, né? Foi uma grande mentora da faculdade. E tive também a Sueli, que é essa grande amiga aí. E hoje também troco muitas figurinhas com os meus colegas da FEBAB, são pessoas que eu aprendo cada dia, são maravilhosos, são de, né, gabaritados, pessoas assim que são ativistas, sabe aquelas pessoas que estão engajadas? Vocês sabem da Kátia Lindemann, não preciso nem falar. É uma pessoa que trabalha com a biblioteconomia social de uma maneira assim que a gente fala, meu senhor, né? Como é que pode? Tem outros amigos, tem o Sandro da Biblioteca Pública, tem o Hernani. São tantos, né? Tem a Kate, minha linda, que eu amo de paixão. Tem a Andréia Silva, minha amiga e companheira da faculdade. A Janaína, que também foi uma amiga incrível nos tempos dos primeiros, né? Na hora que a gente estava no ensino superior lá fazendo biblioteconomia, ela é da área jurídica. A Sônia, que é do CEL. Eu tenho tantas pessoas que eu me inspiro que eu teria que ficar aqui horas e horas, e vou esquecer vários, né? De falar de vários outros. Mas é muita gratidão que eu tenho. Né? Eu acho que isso é muito importante, né? Essa questão da humildade e de reconhecer o outro, né? Que ele é bom, que ele nos inspira. Eu também, sempre que vou por aí, falo disso, né? Que eu tenho uma prática, às vezes, até de ler um artigo de um colega de profissão que eu nunca vi. Mas se aquilo me ajudou de alguma forma, se tem o e-mail dele, eu vou lá e agradeço, né? Então, foi uma prática que eu trouxe para a minha vida. Embora eu sei que às vezes eu esqueça, né? Mas eu busco ao máximo fazer isso. Mas, enfim, a gente tem uma pergunta direto lá do Maranhão, a Josi, que eu já troquei umas ideias hoje. E ela vai falar assim... Falando em referência, qual a sua dica para exercermos com afinco a mediação da informação em serviço de referência?
A Então, procurando dica. fazer... a dica eu acho assim, primeiro, né? Você tem que entender que você está num processo de intermediação, né? O conhecimento, ele é algo que o outro que tem que se apropriar. A gente é o canal para trazer a informação, para fazer com que ela chegue, para poder fazer com que haja certo entendimento, mas toda essa transformação é do outro. Então, eu digo que é sempre um desafio a mediação, né? Porque a gente às vezes quer impor algumas coisas que a gente acredita e de repente não é a visão do outro, não é a realidade do outro, né? Pensem hoje aí nas comunidades, né, nas bibliotecas públicas, há há tanta diversidade, há tanta coisa para a gente olhar, que a gente precisa saber como mediar. Como é que você vai mediar o trabalho para uma pessoa que está em situação de rua? Como é que você vai mediar o trabalho para uma pessoa que está buscando uma bibliografia, né, de uma temática sobre, que até a FEBAB está trabalhando com isso agora, sobre censura? Então, como é que você vai mediar sem colocar, às vezes, os seus ideais, né, os seus princípios, aquilo que você acredita? Então, tomar muito cuidado, eu acho que tem que ser um campo bem neutro. Quando eu falei daquele bibliotecário que eu me espelhei quando eu era estagiária, ele não era neutro. A neutralidade tem que existir. Eu tenho que dar para o outro a opção do que ele vai achar que é melhor para ele, claro, levando para ele toda a informação correta, mas deixando que ele faça as próprias conclusões e tenha as próprias conclusões. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ficar muito chato, sabe? Colocando colocando aquilo que a gente julga que é o certo. A gente não sabe de nada, gente. Eu vejo isso pela docência. Eu lembro que quando eu cheguei no mestrado, eu estava com um projeto desse tamanho de grande. Aí o pessoal lá da entrevista falou assim, peraí, você quer fazer isso quanto tempo? E olha que era um assunto incipiente, um assunto que não existia no Brasil. Eu lá cheia de informações, querendo que resolver o mundo, né? Aí o que acontece? Baixa sua bola, faz uma coisa pequena, né? Vai ramificando, traz um assunto menor. E é isso. Então, a gente tem que procurar buscar aquilo que a gente conhece, saber falar, mas ter um pouco de neutralidade. A gente começa a ter aí, às vezes, posicionamento partidários até, que não são muito bacanas, né? Eu tenho muito medo disso. Essas verdades muito cegas. Então, tomar cuidado. O bibliotecário tem que ser mediador. É isso mesmo. Ele tem que fazer Ele é uma ponte, né? Entre a informação até atingir o outro. E o outro vai realmente ter o conhecimento desde daquilo que ele vivenciar, né? Show. A Marilane, ela perguntou aqui, né, se você pode relatar um case de sucesso. Agora, dentre tantas coisas que você falou, eu vou esperar ela escrever aqui em qual área, né? Se foi na biblioteca, se foi enquanto a docência, se foi na FEBAB. Eu vou esperar ela escrever aqui, tá? Mari, escreve pra gente um case de sucesso em qual situação aí da vida da Adriana. Enquanto isso, vamos ver. Na sua referência que você passou para a gente, você falou alguma coisa sobre biografia humana, né? Conta um pouquinho mais de como funciona esse trabalho. A Josi, que fez a pergunta, né? Ela está agradecendo aqui, né? Dizendo que foi uma excelente resposta. Agradeço, muito obrigada. Então, eu desenvolvo um trabalho também que chama Biografia Humana, que é da antroposofia. Quem é o percussor é o Rudolf Steiner, não sei se vocês conhecem. Não é é um misto de áreas do conhecimento que ele estudou. E a biografia humana na verdade, a nossa história ao longo dos setênios, a cada 7 anos. Então, eu trabalho isso na pós-graduação, eu trabalho isso com o coaching. Quando a pessoa chega com uma situação bem, bem complexa, né, de desenvolvimento humano, e às vezes eu percebo que ela está ela não consegue deslanchar, eu aplico a questão da biografia para ajudar ela a resgatar um pouco do passado, pensando nesse não passado, não adentro a psicologia não, tá? Embora a gente saiba que o coaching
esses métodos, eles atuam justamente na base da psicologia. Estudei psicologia, né? Li muita coisa. Mas, obviamente, que a psicologia é dentro da área dos psicólogos. Mas a gente trabalha a antroposofia, que é o quê? É o desenvolvimento da pessoa integralmente. E aí, quando eu percebo que ela está com alguma coisa que está impedindo que ela veja a possibilidade que ela tem de transformar aquele aqui agora dela, a gente trabalha a biografia. Aí a gente resgata acontecimentos da vida. Então, o que aconteceu com você dos 0 aos 7 anos? O que aconteceu com você dos 7 aos 14? E como eu atuo na parte de coach, eu falo muito da questão do profissional, da parte acadêmica. Então, a gente vai resgatando essas lembranças do passado até trazer para a idade que a pessoa está no aqui e agora. Então, quantos anos ela tem hoje? Então, eu vou fazendo essa retrospectiva, né? Até chegar na idade atual. Então, a gente faz o quê? Um retrato dessa pessoa, para que ela se conscientize do caminho que ela trilhou até aqui, para fazer as mudanças necessárias para o presente e para o futuro, se ela assim desejar. Então, é um trabalho incrível. Eu faço isso com bibliotecários, eu faço isso com pessoas que me procuram para o processo de coaching, e faço também EAD? com bibliografia. Faz EAD? EAD a gente não faz. Esse processo ele é muito íntimo, né? Ele precisa do presencial. Mas é um processo, gente, de uma riqueza e de uma descoberta das nossas potencialidades, da nossa trajetória. E também é um processo de autocura, porque faz você se perdoar por muitas coisas, né? Ah, eu deveria ter estudado antes. Ah, eu deveria ter entrado no mestrado. Ah, eu deveria ter saído da empresa. E aí você fica no e se fosse de tal forma que você queria, e a coisa não anda. Porque você ainda não entendeu que aquilo foi um processo no seu momento ali, você ainda achava que estava bom. Então, hoje, você não pode ficar com o pesar do que foi, né? Você tem que transformar para o teu futuro. O que foi, já foi. Então, se eu quiser entrar hoje, eu tenho 43 anos, se hoje eu resolver fazer algum outro curso, eu tenho mais é que fazer. Né? Eu sempre quis ser atriz, eu fiz um período da minha vida, eu fiz até... a gente ficou em cartaz e tudo mais, mas eu optei pela biblioteconomia. Eu amo até hoje o teatro. Mas se de repente amanhã depois eu falar, vou fazer artes cênicas, por que não? Entende? Então a biografia humana ajuda a resgatar coisas que ficaram lá atrás e que você julga que isso acabou te trazendo desconforto, te trazendo um medo, te trazendo até mesmo assim, a pausa, né? Você não consegue andar porque você acha que aquilo deveria ter acontecido. Então, a biografia ajuda você a destravar, essa é a verdade. Te ajuda a destravar e ajuda você a seguir um caminho mais bacana, um caminho mais positivo, entendeu? É bem legal. Ela me ajudou muito, eu fiz biografia humana, então ajudou demais a minha vida. Ajuda em transição de carreira. Olha que legal. Muito bacana, Adriana, essa informação que você trouxe pra gente. Agora a gente tem aqui, olha na nossa live, a Vivi, que é gestora de uma escola municipal nossa, super competente, uma pessoa incrível. A gente tem mais aqui, Rebeca, que é maquiadora. Olha aí, a gente está atraindo todos os públicos, Adriana. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Eu queria deixar algumas bibliografias, tá? Essa da biografia humana, eu vi que o pessoal está interessado. O livro norteador chama-se Tomar a Vida nas Próprias Mãos, tá? Como? Tomar a vida nas mãos. Tomar a vida Escreve nas próprias mãos. Maria Falani, por favor. Nome do livro. Nome do livro é Tomar a Vida nas Próprias Mãos. É da autora, ela é brasileira, ela se chama Gudrun, G-U-D-R-U-N, Gudrun. Só que agora eu vou ter que colocar, né? Porque eu não sei pronunciar o sobrenome dela, porque ela é de origem alemã. É Buchard. É B-U-C-K-H-A-R-D. Não sei se a pronúncia está certa. Essa obra não é uma obra de biografia. É uma obra que fala sobre o processo que eu acabei de falar, que se chama Biografia Humana. Tá? E o nome da mulher é Gudrun. É só colocar lá no Google, vocês já vão conseguir ver.
E o sobrenome é Buchhardt. Existe biografia humana para empresas, tá bom? Por isso que eu falo na pós-graduação. Porque as empresas também passam por setênios. Tem empresas que têm longa data, né? E sobre o Design Thinking para bibliotecas, é só acessar a FEBAB. É www.febab.org.br/traducões. Aí tá lá o nosso toolkit. Já baixei esse do e vai Design todos os Thinking. livros lá no site da FEBAB. Eu ia até Isso. compartilhar no grupo de bibliotecários, ainda não fiz, mas eu vou mandar o PDFzinho para lá. Que show, Adriana, eu também fiquei encantada. Eu não sei se a Nayara ainda está online, mas eu tenho certeza que ela também tirou o cabeção com essa informação. E aí, deixa eu ver, quando a Mari pediu para você relatar um case de sucesso, esse case ela queria saber sobre a mentoria, né? O processo da mentoria voluntária lá de vocês, professores. Eu acho que a Dani, né, que esteve com a gente na segunda, é um case de sucesso, Isso. e algumas pessoas já conhecem, A Dani né? é um case, exatamente. A Dani é um case de sucesso, tá? Eu tenho outras alunas, por exemplo, eu tenho uma aluna que começou, ela queria entrar no CLT, ela não queria fazer estágio. Ela queria já entrar no mercado de trabalho como CLT, conseguiu entrar. Mestrado foi outra coisa que aconteceu, não só para a Dani, mas tivemos outros alunos que também pleitearam mestrado acadêmico. E também a questão de mudança de estágio. Às vezes o aluno estava inseguro, queria sair de um estágio para outro. Identificação do que ele quer fazer. Eu quero trabalhar com biblioteca escolar, eu quero trabalhar com pública, eu quero trabalhar com universitário. Então, também ajudar o aluno nisso é processo mentoria, tá? Participar das entrevistas, muita gente insegura, como é que eu me posiciono, como é que eu falo, como é que eu vendo o meu peixe, é um processo de mentoria. Ajudar o aluno a ter uma melhor relação interpessoal em relação ao estágio e também ajudar o aluno a melhorar a questão de resoluções de problemas dentro das empresas. Gente, a Kate sabe disso. A gente que trabalha com desenvolvimento humano, potencial, a gente sabe que o grande problema das organizações é a relação humana. As pessoas têm dificuldade de trocar, as pessoas têm dificuldade de respeitar hierarquia e respeitar o outro. Então, é o que as pessoas mais me buscam para falar sobre isso e questões que envolvem realmente a gerência com o operacional e por aí vai. Então, são problemas de relacionamento humano, né? Vejam bem que interessante. E a gente fica pensando sobre isso, né? O que está acontecendo nas organizações. Lá na FESP, a gente tem bastante preocupação com isso. Eu busco sempre dos alunos um feedback sobre os estágios, para saber o que está acontecendo, né? A gente tem um banco de talentos na FESP, onde os alunos, a gente consegue mapear as competências, e para poder identificar o perfil do aluno com o perfil do contratante, né? Aqui tem uma Tá lendo a pergunta. pergunta da Andréia? Isso. Você tá Para quem lendo quer ser aí? empreendedor também faz a mentoria? Puxa, claro, claro que sim. Claro, a mentoria da biblioteconomia é bom deixar bem claro. O processo de mentoria em biblioteconomia nas faculdades de biblioteconomia, o primeiro caso é a FESP. Eu fiz pesquisa antes de começar o processo lá. Então, a FESP, ela é, na verdade, ela é a precursora de processos de mentoria para a graduação em biblioteconomia. Então, isso para nós é um motivo de muita alegria. Mas o bibliotecário, se ele é especialista em alguma área, ele pode ser mentor de outros bibliotecários. Eu vi depois que eu assisti a live da Dani, quando ela já não estava mais, e as perguntas eram sobre também a catalogação de partituras. Por exemplo, a Dani é uma pessoa especializada. Ela pode ser mentora, entende? A gente tem que ver que a mentoria ultrapassa também a faculdade. Ela pode ser a mentoria dentro das empresas, ela pode ser a mentoria entre pares, ela pode ser a mentoria dentro das organizações. Né? Então, você pode fazer isso dentro do seu trabalho, você pode ser mentor de alguém pode ser seu mentor. Eu fiz assim, o coaching, eu fui apresentada dentro da empresa, eu fiz coaching interno, a gente fez coaching e mentoria de forma interna, ou seja, dentro das organizações.
foi. Agradecendo a Josi aqui, que escreveu para a gente o nome do livro e da autora, então já está salvo. Quem se interessou aí pela biografia humana já pode, né, ter acesso à obra. Gente, vocês têm mais perguntas? Ah, tá, a Josi está perguntando sobre design thinking. Tá, o do livro, sim. O livro é só acessar o site da FEBAB. Tem essas e outras obras lá. Tem Agenda 2030 lá na FEBAB. Tem Tem documento da IPA. Acho que tem uns 5 livros, né? E mais alguns outros documentos. Então, bem legal. Ai, Adriana, eu tô aqui com a cabeça fervilhando. Acho que todo mundo que está aqui na live também. Vou já ver se tem mais perguntas. Olha, a Rebeca entrou aí. A Rebeca também é fã de livro aqui, né? Até se emocionou no último evento, que agora está deixando, né, de ser estudante da graduação e vai aí para o mercado profissional. E vamos lá, Adriana, eu acho que eu tinha outra perguntinha. Uma situação, a Marilane perguntou sobre case de sucesso, né? E a minha pergunta é se tinha assim, uma história muito marcante na tua docência, assim, algo que, nossa, você leva até hoje. Olha, o Thiago está dizendo que com certeza, né? O pensamento está a mil aqui. Eu imagino, porque a cabeça do Thiago não para. Ele é cheio das ideias. Se tem um bibliotecário que tem ideias nessa vida, é o Thiago. A Lígia está pedindo aqui para fazer um projeto de mentoria. Vamos lá. A gente vai fazer uma pouca distância. Né? Olha, a Josi mandou outra pergunta, né? Dê alguma informação sobre a mentoria no setor público e com o servidor público, né? No caso do bibliotecário. Você tem essa experiência? Não, eu desconheço se tem. Não sei mesmo te falar. Mas deve ter dentro das organizações de alguma forma, assim, mas precisa realmente checar com as instâncias. Eu realmente não tenho informação sobre isso. E teve a outra pergunta que você falou, uma coisa marcante? Sim. Eu acho que para mim o marcante foi o programa de mentoria mesmo. Porque é o seguinte, gente, a questão da mentoria, eu vou falar para vocês, é um desafio, porque você não remunera ninguém. Pensa isso. É um trabalho de doação, em que você marca um encontro com esse aluno dentro da escola e no horário que não é seu dia, às vezes. Então, você vai lá para doar seu conhecimento, para transferir seu conhecimento, para passar informação. E isso é de uma generosidade incrível. E quando eu consegui, na primeira vez, unir 7 professores de forma voluntária, a primeira edição eu consegui 7 docentes num curso que tem 12 ou 15, eu não lembro quanto a gente tinha naquela ocasião. Você conseguir reunir 7 engajados num processo em que ele não vai ter nenhuma remuneração e que ele vai estar doando o tempo dele fora de sala de aula, para mim, isso, olha, foi de uma, assim, alegria e de uma gratidão que eu vou levar para o resto da minha vida. Porque, assim, é o tempo do professor, entendeu? Ele está lá para passar alguma coisa para aquele aluno. Então, eu acho assim, que isso para mim foi um momento que marcou muito, que eu nunca vou me esquecer, porque eu achei assim que foi demais. E eu posso, desse período, 3 professores continuam desde quando foi lançado. Ai, que legal. Então, é demais, entendeu? Então, tá. Um filho, né, esse projeto da mentoria. Que legal. E pioneiro, né? E a gente conseguiu escrever artigo, levamos isso para, né, a Valéria, eu escrevemos para os congressos, a gente está com uma proposta também para escrever para fora. É mostrar, porque isso são casos de sucesso, né? A gente percebeu quantas pessoas querem colaborar com o outro. É isso que eu falo, a nossa profissão é colaborativa. E comecem a entender essa profissão como estratégica, né? Uma profissão estratégica. Se você souber o que fazer com ela, você nunca vai ficar sem se sentir útil, sem estar trazendo alguma coisa nova. Quem trabalha com informação o tempo todo traz algo novo. Não tem como ser diferente. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. A gente está com 21 segundos restantes, né? Então a live vai cair.
mas eu acredito que, né, ainda tem algumas perguntas. Eu tenho duas ainda ali anotadas também. Então, a gente vai cair, claro, vou encerrar, vou deixar salvo e a gente volta, tá bom, Adriana? Olá, voltamos aqui, né? Eu sabia que 1 hora não seria suficiente, né, para tanta bagagem, tanta coisa legal que a Adriana tem para compartilhar com a gente. Então, esperando aqui todo mundo entrar novamente. Cadê a Adriana? Para que eu possa convidá-la. Ah, que legal. A Tamara tá aqui desde o início. Muito, muito obrigada, viu? Vamos esperar. A Andréia voltou. William. Tem que voltar a Adriana, né? Para poder a gente convidá-la aqui para partilhar a tela. Só um minutinho. Pronto, a Adriana entrou. Deixa eu convidá-la. Tomar um pouco de água, porque 1 hora, né? Aliás, bem que a Adriana tá falando mais que eu. Tô aí? Conseguiu me ver? Adriana? Conseguiu me ver? Tomou água? Conseguiu tomar água? Voltei! Eu fui pegar uns livros também para mostrar para vocês. Tomou água, amiga? Porque 1 hora falando. Tomei muita água. Ah, que legal. Então pode mostrar logo os livros. E aí depois eu faço as minhas perguntinhas. Esse é Coaching, Mentoring e Counseling. Eu sugiro que vocês leiam esse livro, tá? É de um professor lá da USP. Ele se chama Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira. Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira. Coaching, Mentoring e Counseling. Adriana, depois você pode me enviar as fotos dos livros, que aí eu deixo na sequência nos stories da tua apresentação. Mas aí pode ir apresentando. Tá. Esse aqui é o Design Thinking, do Tim Brown, que ele é o CEO lá da IDEO, da empresa que eu mencionei de inovação e de design, e que ele tem trazido várias coisas nesse sentido, né? O Design Thinking para vários países aí. Então, esse é um dos livros dele que norteiam essa questão. Então, é um livro bacana. Esse aqui também é um livro legal sobre Design Thinking, que são de duas professoras da USP, a Carolina Costa Cavalcante e a Andrea Filatro. Então, são livros que a gente, assim, que deve ser um livro para vocês terem aí. E como eu falei, aquele da Gudrun, né, gente? A Gudrun é importantíssimo para quem quer saber biografia humana. E os livros de antroposofia também, de Rudolf Steiner, embora seja difícil a leitura, vale a pena. Vale a pena dar uma olhada. Que tem na feira. Ah, legal. E era justamente que legal, isso, tem na feira. Ela já tem. Maravilha. Bacana. Eu ia te pedir para falar um pouco mais, né, do Design Thinking, né? Como que você tem trabalhado. Eu conheço como uma metodologia, né? Isso, eu vou dizer para você. Há muitos teóricos, né, sobre o tema Design Thinking. Então, eu gosto muito da proposta da Universidade de Stanford, que é onde tem o curso até para vocês poderem baixar, tem como fazer download, sabe? Tem Design Thinking para um dia, tem vários materiais que norteiam para a gente poder também atuar. Esse que a gente traduziu da FEBAB, ele é bem completo, ele é a experiência das bibliotecas de Chicago e as bibliotecas dinamarquesas, são bibliotecas públicas. Então, dá para ter uma ideia bem bacana de como fazer o processo acontecer. O que ele aborda, né? O que esse assunto aborda? Ele não é uma profissão, assim como o coaching, ele ainda não tem nada a ver com profissão. A mentoria também não. São processos de desenvolvimento, certo? E de aprendizagem. O Design Thinking, ele tem se a gente pode chamar assim, 3 vieses. O primeiro é porque a gente pode chamar de uma abordagem de inovação. Ele usa a criatividade, a inovação, o desafio como base para a sua atuação. Ele pode também ser uma ferramenta metodológica para solucionar problemas. E ele também pode ser usado como estratégias de ensino-aprendizagem, que é o que eu faço em sala de aula.
Quem foi meu aluno recente sabe que eu introduzi na minha disciplina de planejamento de serviços de informação essa metodologia. Os alunos, eles permeiam dentro da sala de aula, dentro do processo de ensino-aprendizagem, toda a metodologia do Design Thinking, junto com a Agenda 2030, onde eles escolhem um objetivo das ODSs, dentro das metas específicas, para saber mais, dar uma entrada na FEBAB, onde eu falei. E aí eles trabalham o Design Thinking com as ODSs da Agenda 2030, que é do desenvolvimento sustentável. O que acontece com isso? O aluno, em sala de aula, já entende o processo transformador, que ele deve já ser aí coparticipante, né? Então, o processo de Design Thinking, ele parte de um desafio. Você tem que ter um desafio de design. E é também um problema. Então, de repente, eu tenho um problema. As pessoas não vão na biblioteca, as pessoas não entram na biblioteca. Adriana, o que eu faço? Vamos fazer o Design Thinking. E aí, o que acontece? É um processo colaborativo. Não se faz sozinho. Eu tenho dado capacitações desde 2018, porque em 2017 foi a primeira vez que a gente lançou. As capacitações, eu fui para o Pará, eu fui para a UDESC, em Santa Catarina. Em São Paulo, imagina, São Paulo foi o que eu mais, né, participei para dar capacitações, tanto nas... Vou te trazer aqui, eu não sei como, mas eu vou. Vamos! Nas bibliotecas públicas também. Eu dei palestras sobre o tema, tudo levando o nome da FEBAB, levando esse processo. Gente, esse processo é transformador. Depois que você passa por ele, é difícil você pensar de uma maneira diferente, porque ele traz uma mudança na sua forma de pensar, o seu mindset. Então, você muda o seu modo de ver as coisas. Você passa a ter outras opções. Essa é a grande transformação desse processo, né? Porque aí você vai pensando em soluções para aquela sua necessidade na biblioteca, que pode ser tudo, viu? Pode ser um problema de relacionamento, pode ser um problema de falta de usuário, pode ser uma falta de recurso. E aí você vai trabalhar com isso. Então, começa o quê? Primeiro definindo um problema. Depois, a partir da escuta ativa, da questão realmente dessa troca, para cada um falar um pouco do que sente, né? E aí a gente fala que são as dores. Todos nós temos dores dentro do nosso trabalho. E aí você vai falando dessa dor, vai falando, vai comentando. E aí tem a escuta, todo mundo escuta. Aí tem uma pessoa que vai anotando isso, porque tem que ter documentação do processo. E depois parte-se para soluções, que é o brainstorm. Então, todo mundo vai trazendo ideias de como resolver. Como é que a gente pode resolver a falta de público na biblioteca? Aí cada um vai falando, cada um vai tendo uma ideia. E aí, nisso, você vai o quê? Você vai elencando todas essas ideias, vai pensando em soluções, para depois disso, você pensar em uma solução que você sente que seja mais importante para o momento. E aí você aproveita isso para prototipar, porque como é design, o braço dele é o design puro mesmo. E aí você vai pensar em prototipação, que é o momento que você cria um cenário. Pode ser tudo, viu? A gente tem feito esse trabalho em muitos lugares. Então você pode, por exemplo, fazer uma maquete. Você pode fazer com Lego uma solução. Você pode fazer uma dramatização. Você pode pensar em várias coisas e buscar a captação de recursos, vai buscar stakeholders, que a gente chama, que são os parceiros. Então, o governo não está olhando para mim, não espera o governo. Vai atrás de parceria, vai atrás do SESC, vai atrás do SENAC, vai atrás do hospital, vai atrás da biblioteca não sei das quantas. Você vai buscando parcerias para envolver as pessoas nessa solução. Isso foi o que aconteceu com as bibliotecas lá de fora, que foram os cases que nós até traduzimos para vocês saberem que é possível. E aí as pessoas me perguntam, Adriana, mas esse material aí é para quem tem dinheiro. Não, gente. O material também é para quem não tem recurso nenhum. Tanto é que no começo do toolkit ele fala que o processo é para quem está na escassez.
Então, a gente pode atuar com o processo em qualquer momento, dentro da biblioteca, dentro de cada situação de trabalho que a gente tenha lá. É um recurso importante. Eu diria que toda biblioteca deveria desenvolver o processo. E a gente tem se empenhado, a FEBAB tem se empenhado muito em fazer essas capacitações no Brasil, dentro daquilo que a gente consegue chegar, para que as pessoas, o maior número possível de pessoas saibam sobre isso. Por isso que eu achei tão importante que eu coloquei na graduação. Porque eu penso assim, já que a FESP é uma escola que tem toda uma tradição, a gente tem 80 anos do curso de biblioteconomia no Brasil. Nós somos a segunda faculdade de biblioteconomia, né? O segundo curso, na verdade, que a gente sabe que a BN começou, depois foi o Mackenzie que começou a dar cursos técnicos e aí veio para a FESP, para a Escola de Sociologia e Política. Então, a FESP, eu falei, aqui é o cenário também que eu preciso colocar para os alunos em formação. Eles já têm que sair daqui sabendo que isso existe. Para que amanhã, quando eles estiverem lá no mercado de trabalho, eles já adotem essa abordagem, essa metodologia nas suas práticas de trabalho. Eu posso garantir para vocês, é transformador. O que eu estou fazendo agora? Eu já dei muita capacitação sobre o Design Thinking em vários lugares. Eu estou compilando os problemas, os desafios de design que o pessoal foi me relatando, para que vocês entendam que, assim, é um problema nosso de cada dia. Todos nós temos um problema parecido ou igual, né? Então, por exemplo, essa do público é o que mais vem. Como é que eu vou chamar o público X para a biblioteca? Isso é um problema, né? Ou como é que eu consigo do gestor ou do diretor que ele olhe para a biblioteca? Isso também é uma das questões que mais ficam. Como é que faz com que a biblioteconomia seja forte, seja reconhecida? É outra pergunta que a maioria faz no processo. Porque você tem que sair com uma questão de desafio, né? Aquilo que seja o seu problema mesmo de desafio de design. Então é bárbaro, gente. É um processo que ele é autodidático. É só olhar lá dentro do material da FEBAB, é autoexplicativo. Não tem nem que quebrar a cabeça. É só seguir os passos e fazer acontecer. E os testes, o que eu penso? Tem que ser com quem vai ser a pessoa-chave do processo. Se você está falando, na biblioteca não entra o cadeirante. Vamos pensar assim, tá? Eu tenho uma biblioteca pública e o cadeirante nunca vai lá. Então, qual que é o seu desafio de design? Procurar saber por que o cadeirante não vai na tua biblioteca. Então, você vai ter que perguntar para ele. Né? Ele é a pessoa-chave do processo. Por isso que a gente fala que o processo ele é centrado no ser humano. Né? Tem literatura sobre o assunto. Utilizem esses materiais que estão em português, mas para quem sabe o inglês, é legal entrar na Universidade de Stanford, que é lá nos Estados Unidos, onde existe o material que vocês também podem usar e se debruçar. Eu vou escrever aqui o nome da universidade, tá? Para vocês poderem entrar. Stanford. É uma universidade que trabalha com o design thinking com afinco, assim. Tudo que eu vou buscar, eu sempre olho para dentro dessa instituição. Existem outras? Claro. Tanto no Brasil quanto fora. Eu sei que a USP também, a FIA, a FEA, a USP Leste, eles têm um projeto com design thinking. Essas professoras aqui, elas colocam no livro esses locais no Brasil, em São Paulo. Um caso de sucesso é o INSPER. O INSPER, eu realmente fiquei assim, chocada com a mudança. A mudança foi assim, muito incrível. Eles mudaram o layout da biblioteca inteiro, então foi uma coisa maravilhosa. Então, eu indico para vocês, quem puder entrar, no site já tem fotos, não precisa estar lá presencialmente, mas entrem no site do INSPER, que é uma instituição de ensino superior aqui em São Paulo, que é de Direito, Engenharias e Administração, e que lá eles têm o antes e o depois do processo de Design Thinking na biblioteca. Vale a pena olhar. Show, Adriana. Eu não sei se os nossos espectadores, né, ainda tem alguma pergunta. Acho que as minhas foram sanadas. E eu, de fato, amei essa nossa noite.
E queria saber se você tem, né, mais alguma colocação, algo que você queira falar. A live vai ficar gravada aí por 24 horas, né? Então, até amanhã a gente vai poder conferir aqui novamente a sua fala, as suas ideias, né? E esse entusiasmo pela nossa profissão, né? E que acaba nos motivando e nos inspirando, porque às vezes a gente pensa que está sozinho, né? Aqui na minha biblioteca, ninguém liga para mim, não sei Exatamente. lá. E a gente precisa, né, dessas trocas para estar se energizando. Você tem mais Ah, algo a falar? Fica à eu quero vontade. agradecer, né? Eu acho que eu tenho que agradecer muito o teu convite, agradecer as pessoas que entraram, as que já foram, dizer que a gente está na luta, né? E que a gente tem que pensar nas comunidades que a gente atende. É bem Lenks, né? O livro do Lenks, ele fala disso, né? Então, a gente tem que buscar realmente fazer a transformação no outro, né? A gente faz parte de processos de transformação, de mudança. E trabalhar com informação, trabalhar com conhecimento é algo que não tem fim, né? Não tem fim. Então, eu agradeço imensamente, fico à disposição. Acho que depois a Kate pode deixar meu contato, porque o Insta eu Deixa. não tenho. Eu só abri o Insta para entrar aqui mesmo. Eu estou no Facebook, né? E eu estou lá na FESP, estou na contentmind.com.br, estou na febab.org.br. Então, vocês, por favor, vamos ficar em contato e qualquer dúvida é só falar comigo, falar com a Kate. Estamos aí, gente. Muito obrigada, viu? Ai, adorei, Adriana. Muito Gratidão, obrigada Kate, mesmo. minha querida. Também. Pena que a gente mora tão longe, né? Nossos áudios longos de WhatsApp, mas muito obrigada. Tenho certeza que a turma que presenciou e que ainda vai assistir, né, até amanhã vai, nossa, tem muita coisa para pensar, né? Muito que repensar também sobre a nossa profissão. Exatamente. E aí eu também já deixo o convite para amanhã, nossa última live da semana, né? Que vai ser com a Paola. A Paola é uma bibliotecária que trabalha, gente, com projetos, né? Mas ela vai desde a elaboração, captação de recursos, até a questão ai, meu pai, esqueci a palavra, prestação de contas com projetos financiados, né, patrocinados pela Lei de Incentivo à Cultura. Então, né, é um ramo de projeto bem específico e amanhã ela vai estar falando um pouco aqui dessa atuação para a gente. Olha, que E... legal, a Josi está dizendo que está revitalizada. Eu acho que essa é a Ah, que proposta, amor. né? Estão te parabenizando. Profissão colaborativa, anotei e gostei. Né? A Andréia também agradecendo. A Andréia esteve na segunda com a gente, Que voltou hoje, que legal. legal. Eu espero vê-las amanhã também. Então é isso. Para quem nos acompanhou e está aí, né? Um grande beijo. Muito obrigada, né, Adriana, por ter disponibilizado desse recurso, né? Tão precioso que é o tempo para estarem aqui com a gente. Minha Adriana, minha amiga, grande beijo. Muita gratidão mesmo, né? Por você ter Obrigada, aceitado esse gente. convite. Foi ótimo. Tchau, tchau, gente. Boa Boa noite. noite, bom descanso. Cuidem-se, cuidem-se. Cuidem-se. Vou encerrar. Então, muito obrigada por ter assistido a mais este vídeo da nossa live que aconteceu no Instagram. E aí, aproveita, se inscreve no canal, ativa a notificação e toda vez que a gente tiver novo vídeo, tanto de alguma live que aconteceu lá no nosso Instagram, quanto de outras ações, você ficará sabendo. Então, um grande beijo e até a próxima.